Queridos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos na maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero pedir a você que dê o seu like, dê o seu dislike, pedir a você também que se inscreva no YouTube, se inscreva no Face, para você poder seguir. Compartilhe a ministração da palavra do Senhor. Como eu disse, ela é útil para o nosso corpo, sobretudo ela é útil para a nossa alma. E nós aguardamos o teu comentário. Além do teu comentário, e no teu comentário você pode solicitar estudos, ministrações, conforme o desejo do teu coração. E nós vamos nos colocar na presença do nosso Deus para poder trazer a você o estudo. Muito bem, meus amados, vamos hoje agora meditar na palavra do Senhor. Queridos, nós vivemos em tempos agitados. A vida hoje ela é muito mais agitada, ela é muito mais rápida, ela é muito mais exigente do que era há 40, 50 anos e muito mais há 100 anos atrás. E nós temos problemas e muitos problemas, e os problemas vêm, eles virão sempre, né? Mas nós precisamos caminhar e temos que solucioná-los. E quando temos um problema, quando temos algo pela frente, inúmeras possibilidades se nos apresentam. E a pergunta é, qual escolher? Qual é o caminho que eu devo escolher? Qual é o caminho que vai me levar a uma solução? Qual é o caminho que vai me levar a uma solução boa, não custosa, não só no sentido econômico, mas também no sentido, às vezes, do sofrimento, às vezes, das tribulações? Qual? Muito bem. Nós temos que fazer uma escolha. E muitas vezes a escolha nos conduz a um final triste, a um final que não era o que esperávamos. Então, antes de caminharmos, precisamos escolher qual o caminho a seguir. Eu vou dar um exemplo, preste bem atenção nele, sobre um homem, nós já estudamos aqui sobre ele, falamos sobre ele, chamado Naamã. Naamã era um sírio, Naamã era um homem valoroso, livrou seu país diversas vezes em guerras, ele era um general, ele era uma pessoa que vivia intimamente com o rei, quer dizer, tinha acesso direto ao rei da Síria. Está escrito na Bíblia, lá em segundo livro de Reis, no capítulo de número 5, ele era um homem valoroso, mas era um homem leproso. Leproso. E a lepra, ela dos sírios ali, de Naamã, era diferente da lepra do povo de Israel. Dois tipos de lepra. O primeiro, essa lepra normal que a gente vê na Bíblia, em que a pessoa tinha que se afastar ou ser afastada do convívio do resto da sociedade para não transmitir. Mas tinha também a chamada lepra seca, que o indivíduo pega a lepra e ele não transmite para ninguém. Fica somente no corpo dele. Bom, sobre a lepra, a primeira coisa que nós precisamos compreender, entender qual é o sentido bíblico da lepra. O sentido bíblico da lepra é o pecado. Sempre que você vê, a lepra é o pecado. Isto a gente vê fartamente na palavra de Deus. Um exemplo, quando Miriam e Arão se revoltaram contra Moisés, erradamente, lógico, né? Está escrito que Miriam ficou leprosa, porque ela foi quem encabeçou. E teve que ficar 7 dias fora, afastada, separada, para não passar a lepra para o resto do povo. Depois foi curada e ela voltou e seguiu o caminho. Muito bem. Uma menina foi presa, foi feita prisioneira numa batalha entre a Síria e Israel, e ela foi levada
para a Síria. E foi colocada para trabalhar na casa de Naamã. E quando ela viu o estado de Naamã, ela disse para a sua senhora: olha, se o meu senhor Naamã estivesse em Israel, ele se colocaria perante o profeta e o profeta o curaria. A mulher falou isso para o seu marido falou para o rei escreveu uma carta, o rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel, dizendo assim: olha, eu estou te enviando o meu servo Naamã, para que você o cure, o livre da lepra. Quando o rei de Israel viu aquilo, ele falou: quem sou eu? Sou eu Deus? Ele está procurando ocasião para fazer guerra contra mim. Quando o profeta Eliseu ouviu a história, Eliseu disse assim: manda-o vir a mim, e ele verá que há profeta em Israel. Veja a fé de Eliseu. Então o rei de Israel encaminhou Naamã até Eliseu, e Naamã foi, levando diversos presentes, 20 talentos de prata, ciclos de ouro, vestimentas luxuosas. E quando ele chegou perto da casa de Naamã, Naamã nem o recebeu. Naamã mandou um recado. Perdão, vou voltar. Quando ele chegou perto da casa de Eliseu, Eliseu nem o recebeu. Eliseu só mandou um recado. Olha a humildade deste homem de Deus. É um exemplo para nós. Ele disse assim: vai, lava-te no Rio Jordão 7 vezes e serás curado. Quando Naamã ouviu aquilo, Naamã ficou indignado. Naamã era um homem orgulhoso. E pegou e disse: eu imaginei que ele fosse sair aqui fora, fosse clamar ao seu Deus e colocar a mão na minha enfermidade e eu seria curado. E saiu indignado. E ele disse mais uma coisa. Ele disse: por que lavar-me no Rio Jordão? Não são os rios de Damasco, capital da Síria, Abana e Farfar, melhores do que todas as águas de Israel? Bom, ele foi convencido por aqueles que estavam com ele, os seus soldados, a descer ao rio. Disseram assim: olha, Senhor, se o profeta te pedisse coisas complicadas, coisas difíceis, não farias? Quanto mais algo tão simples quanto descer ao Rio Jordão 7 vezes. É só mergulhar no rio 7 vezes. Ele foi convencido a ir. Mas eu quero me ater aqui ao que ele falou. Não são os rios de Damasco, Abana e Farfar melhores que todas as águas de Israel? Queridos, que caminho deveria tomar? Ele, no coração dele, ele queria ir para Abana, ele queria ir para Farfar. Para ele, aquilo era a melhor solução. Como eu disse muitas vezes, diversos caminhos se nos apresentam para solucionar os nossos problemas. Mas a pergunta é: qual deles eu vou escolher? Qual deles é o melhor? Qual deles eu terei o melhor resultado para a minha necessidade? Então nós vamos meditar sobre 3 rios: Abana, Farfar e o Rio Jordão. Sobre o Rio Jordão já falei bastante, procure aí a nossa gravação de número 5, e você vai ver detalhadamente o que é o Rio Jordão. O Rio Jordão é aquele que desce, o significado da palavra Jordão, e se refere figuradamente no Senhor Jesus Cristo, que desceu dos céus, veio à terra para nos curar espiritualmente e também nos curar fisicamente, para nos livrar do pecado, da morte e do juízo. Veja lá,
o estudo de número 5. Mas vamos então falar sobre o que ele queria no seu coração. O rio Abana. Primeira coisa, o rio Abana, o nome Abana significa pedregoso, cheio de pedras. Pedras, dificuldade a ser transposta, obstáculos, e que podem nos machucar e que podem nos ferir. A nascente do rio Abana é um profundo abismo. A palavra abismo, né, que não se consegue enxergar o seu fundo, já nos remete, quando a Bíblia fala que abismo chama abismo, ao som das suas catadupas. Quer dizer, a coisa vai piorando, 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 piorando. Terceiro, ele é um rio rápido e profundo. Queridos, quando Deus falou com Elias, lá no Monte Horebe, Deus não falou no meio do fogo, Deus não falou no meio do terremoto, Deus não falou no meio da ventania, mas Deus falou numa brisa suave. Suave. O rápido, ele te arrasta. O rápido, ele te arrasta. O profundo te faz submergir. Leve isso para as circunstâncias. Quando você vai solucionar, você encontra muitas pedras no meio do caminho, quando a tua escolha é a tua escolha, é o Abana. Você vai encontrar correntezas que podem te arrastar para situações piores do que aquela que você estava antes. E você pode afundar nesta caminhada. Quando o rio Abana se aproxima de Damasco, ele se abre num estuário de 9 ou 10 braços. E aquela região, ela é muito rica, ela é muito bonita, mas rica e bonita mesmo, desde os tempos bíblicos. Amados, há soluções que nos parecem boas, que nós, quando vemos à primeira vista, ela nos parece a solução ideal. Isso é muito bom. Entendeu o sentido de uma solução, uma área fértil, uma área bonita? Aqui está a solução. Cuidado. Cuidado. Amado, nós não conseguimos enxergar além do que os nossos olhos veem. Eu vou falar rapidamente do rio Farfar. O rio Abana, ele era muito extenso. Às vezes você vai ficar tempos e tempos e tempos e tempos e não vai conseguir a solução. Mas o rio Farfar, Farfar significa rápido. Esse é o significado do nome, Farfar. Ele é menor que o Abana. Às vezes nós nos iludimos, imaginamos que a solução mais rápida é aquela que vai atingir o nosso objetivo. A solução mais fácil. Amado, preste bem atenção. O rio Abana, o rio Farfar, quando ele chega próximo a Damasco, né, ele tem um braço só, ele não se divide. Então você tem só aquele caminho. Se ele falhar, você cairá com ele. Cairá com ele. É só aquele e ponto final. O seu caminho, o rio Farfar, ele é tortuoso. Ele é tortuoso. Agora eu quero ler aqui na palavra do Senhor alguns versículos, porque o caminho de Deus é um caminho reto. Quer ver? Vamos na palavra, que a palavra do Senhor é que precisa nos falar. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. O Rio Jordão, né? Aqui diz, o caminho do Senhor é um caminho reto. Aquele que anda na lei do
Senhor. Muito bem. Salmo 119, um pouquinho à frente, no versículo 105, diz assim a palavra de Deus. Presta atenção, amado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que eu quero dizer com isso? Quando você tiver um problema, você vai ter os abanas à tua frente para você escolher. Você vai ter os farfar à tua frente para escolher. Mas você vai ter também o Jordão para escolher. Aquele que desce do céu. Você vai ter o Senhor nosso Deus para buscar a sua face, dobrar os seus joelhos e colocar na presença dele. Está escrito na Bíblia: sejam conhecidos de Deus todas as vossas petições. A Bíblia fala assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a Deus em secreto, e Ele em secreto te ouvirá. É você e Deus. E o caminho dele é reto, a orientação dele é sábia, a orientação dele é perfeita. O Salmo de número 18, ele diz assim, Salmo de número 18, no versículo de número 30, preste atenção. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Em quem você vai confiar? Nos teus abana e farfar? Ou você vai confiar naquele que é rochedo? Aquele que é escudo? O versículo 33 diz assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Eu quero te dizer uma coisa, querido. A solução está no Senhor. Ele tem o caminho, porque Ele conhece o ontem, o hoje, o amanhã, e Ele conhece todas as coisas e tudo o que vai acontecer lá na frente. O rio Farfar, um caminho que você pode escolher na tua escolha, na tua opção, sem ouvir a Deus. O rei Davi, quando ia sair para as batalhas, ele sempre ouvia a Deus, ele sempre buscava a face de Deus. Perguntando: Senhor, subirei contra o meu inimigo? Senhor, por qual caminho irei contra o meu inimigo? E Deus o orientava e ele tinha vitória. Sabe? Quando nós confiamos no nosso braço, e a palavra de Deus fala: maldito é o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que crer nele, nós temos que nos humilharmos perante as suas potentes mãos, chegarmos na sua presença, dobrarmos nossos joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, ajuda-me, Senhor, orienta-me, Senhor, aplana o caminho para que eu possa passar em segurança. Se você escolher o farfar, veja bem o final. Preste atenção. As águas do rio Farfar, no tempo da seca, elas se acabam. O rio não chega ao seu final, ele seca no meio do caminho. Quando você escolher o teu caminho e não buscar a face de Deus para solucionar a tua necessidade, você corre o risco de chegar lá no final e não encontrar nada. Presta bem atenção, como Deus nos ensina pela natureza. O rio Farfar, ele seca, na época da seca, ele evapora antes de chegar no final, que é um lago lá em Damasco. Amado, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você é importante para Deus e que Deus te ama. Eu sempre vou dizer isso porque isto é o que Deus nos ensina. Nós somos importantes para Ele e Ele nos ama. Então, você pode ter muitas opções.
Mas eu quero te dizer, escolha melhor. E a melhor opção é dobrar os seus joelhos, é colocar na presença de Deus e Ele vai solucionar, Ele vai orientar, Ele vai te conduzir por um caminho como, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para terminar, queridos, então você sabe, Jordão é o que desce. Naamã se submeteu a isso apesar do seu orgulho, apesar dele saber que ele sabia tudo, apesar dele saber que ele já tinha solução, que não era o Jordão, mas era Abana, era Farfar. Ele desceu no Jordão 7 vezes. A primeira nada aconteceu, a segunda nada, a terceira nada, a quarta nada, a quinta nada, a sexta nada. Sabe, Deus quer de nós, não que nós compreendamos todas as coisas, mas Deus quer de nós obediência à sua orientação. Na 7ª vez, quando ele saiu do Jordão, a sua pele tornou-se, quer dizer, voltou a ser como a pele de um menino. A pele de um menino. Aqui, queridos, eu estou falando de problemas práticos, mas não só de problemas práticos, porque o principal problema do homem não são esses problemas da vida, eles vêm e eles passam. O principal problema do homem é o pecado. Por isso que a figura aqui é a lepra. Quem tem solução para lavar o teu coração, para limpar, para te santificar, para mudar a tua vida? Se você está num poço de pecado, se você está sendo tragado por ele, é só o Senhor, é só Deus. Por isso, escolha o Jordão, aquele que desce, Jesus Cristo. Deixa os Abanas do mundo de lado, deixa os Farfar do mundo de lado. Eu quero terminar lendo algumas passagens da palavra do Senhor nosso Deus e que vão nos orientar. Salmo 139, no versículo 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24. Eu disse sobre a escolha, está escrito assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho reto. Talvez a escolha de vida que você teve, que você fez, seja um caminho mau. Mas o Senhor quer te guiar pelo caminho reto, o caminho eterno. A última leitura, o Salmo de número 37. Este salmo é maravilhoso. Leia detalhadamente, calmamente, pedindo a Deus que abra o teu conhecimento. Veja o que está escrito aqui, eu vou ler só algumas palavras. Confia no Senhor. Deleita-te no Senhor, quer dizer, o teu prazer esteja em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Versículo de número 5 do Salmo 37. Eu quero terminar deixando este versículo para você. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E termina dizendo assim: descansa no Senhor. Porque ele vai cuidar de você. Porque ele vai à tua frente. Esta é, queridos, a palavra do Senhor nosso Deus para os nossos corações hoje. Problemas nós temos muitos, teremos sempre. Mas o Senhor Jesus Cristo diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso que o Senhor Jesus diz. E se ele diz isso, eu quero te dizer uma coisa. Ele venceu e ele te dá a vitória. Compreendeu? Louvado seja Deus.
Glórias ao Senhor nosso Deus, porque Ele abre o nosso entendimento. E que o Espírito Santo de Deus pegue esta palavra aqui dita, trazida não por homem, a boca é do homem, mas quem fala é o Espírito Santo de Deus, porque o meu compromisso com Deus é o seguinte: o dia em que a palavra não for dele, que eu me torne mudo, seja sobre um púlpito, seja gravando, seja onde for. Então pode ter absoluta certeza, esta palavra provém de Deus para a tua vida. Não confie no teu Abana, não confie no teu Farfar, confie naquele que desce o Jordão, figura de Cristo, confia em Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, Salmo 37, versículo 5. Confia nele e ele tudo fará. Amado, Deus te abençoe. Que a graça do Senhor, que o amor de Deus o Pai e que as consolações do Espírito Santo do Deus vivo sejam sobre a tua vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe.